Salve, salve! Aqui quem vos fala é DJ Pretuel. Você está no canal da Margem assistindo Resistência Artística. Hoje nós trouxemos duas autoridades quando o assunto é rap, G-Box e Renato Verso de Souza. Se liga aí. Bom, gente, então estamos aqui com G-Box e Renato Verso de Souza e a gente está aqui para falar um pouco a respeito da trajetória deles, dos novos planos, dos novos projetos. Eu gostaria que primeiramente vocês se apresentassem, mas primeiramente, antes do primeiramente, agradecer a presença de vocês aqui. Para mim é uma honra tê-los aqui no programa Resistência Artística. Por favor, a palavra é de vocês. Bom, eu sou G-Box, eu agradeço a oportunidade, o espaço. E parabéns pela iniciativa aí, com um canal assim para poder falar de arte e cultura, é muito importante. Obrigado pelo convite. Obrigado. Salve, eu sou o Renato, agradeço o convite, a possibilidade de estar aqui falando um pouco de arte, que é o que a gente faz e tamo junto, valeu. Eu gostaria que vocês falassem um pouco da trajetória de vocês, né, o que vocês já desenvolveram até agora, e explicasse pra gente como que foi chegar até aqui. Bom, eu comecei quando garoto a ouvir programas de rádio que tocavam rap e me encantei com aquilo. Passei pela era do break, né, nos anos 80 ali, eu era garoto, todo mundo dançou um pouquinho de break na rua, se encantou com aquele momento, mas depois veio o rap, aí tinha os programas de rádio e eu comecei a ouvir aquilo, também me encantei e comecei a tentar fazer, gostava de escrever. Comecei a fazer as primeiras letras, montei um grupo na minha vila lá no Nações, Jardim das Nações, daí que chamava Mensageiros Vitais, era eu, mais um amigo e um DJ, morava ali perto. A gente entrou em concursos, participou de algumas coisas e foi evoluindo. Depois o grupo se desfez, aí eu fiz dupla com o Gil, DJ Gil, abraço aí Gil. E também depois de um tempo, em 94, o grupo parou. E aí eu comecei a andar com a rapaziada do Trovadores, a gente formou uma posse que é o Produto Paralelo e continuou desenvolvendo trabalhos na cidade e em alguns lugares fora também. E essa é a história assim, de como começou e como a gente foi fazendo, aprendendo, gravando, participando de shows, eventos, batalhas de freestyle. E estamos aí até agora. A minha trajetória se confunde bastante quando o G-Box, a gente se conheceu há muito tempo atrás. Assim como o G-Box, eu também comecei dançando. Eu sou de um bairro vizinho do G-Box, que é o Campanário. E lá tinha uma galera da nossa vila que queria dançar para ir disputar com outros caras que dançavam na quermesse, que era na rua de baixo de casa, assim. E aí ali começou essa brincadeira. Acabou que com pouco tempo depois, na minha rua tinha uma equipe de baile, 2 irmãos que tinham os aparelhos e era uma equipe de baile que fazia baile nas escolas. Na época tinha aqueles esquemas do baile para formatura. Certo. E podia, depois isso foi proibido. E aí a galera então tinha umas equipes que faziam esses bailes. Na minha rua tinham 2 irmãos que faziam esse tipo de baile e eles tinham por hábito no final de semana botar o som na rua e a gente tava sempre por ali jogando bola e tal. Acabava que a gente ficava ali ouvindo aquele som e um dia tocou um som que chamava Pânico na Zona Sul. E aí eu falei, que é isso? Não era funk, não era outra coisa. Eu falei, opa, que é isso? E acima de tudo falava de outra coisa.
E o Pânico na Zona Sul falava da questão dos justiceiros, dos pé de pato e tal. E na minha rua tinha justiceiro, no meu bairro tinha. A gente tinha toque de recolher, tinha aviso pregado em poste. A gente tava vivendo aquilo tudo. A gente era molecote, mas também tava vivendo aquilo lá. Certo. Então, quando eu ouvi o som, eu pensei, tá falando de nós, tá falando de mim, é do meu barato. A gente tá vivendo isso aqui, esses caras devem ser daqui. E aí eu fui perguntar pros irmãos lá, que eram mais velhos, já eram, se não eram pais de família, estavam namorando já sério e tal. Fui perguntar, e aí eu lembro até hoje, o DJ Everaldo falou, isso aí é rap, é o Racionais, e isso chama Pânico na Zona Sul. Me mostrou a capa do disco, era o Holocausto Urbano ainda. E aí eu vi e falei, pô, eu quero saber mais disso. De lá pra cá, né? Agora fazendo já uma relação com o trabalho novo que inclusive vocês dois estão, né, dentro dele. Eu queria ouvir um pouco mais a respeito. Qual é esse projeto? Como que ele surgiu? Como que foi a ideia? GB. Bom, a gente, quando se encontrou no movimento da cidade, né, fatalmente a gente ia se encontrar. Eu frequentei a Posse Acubalê também, mas eu ficava lá mais assim, observando, assistindo, não participava tanto, não fiz muitas amizades naquele momento, mas num outro momento, quando o Trovadores já estava caminhando, a gente se encontrou num show lá no Okinawa, aí se aproximou por afinidade de ideias, gostou do som um do outro, e a gente começou a andar junto, fazer umas paradas junto, faz uma parte da letra aí, começamos a participar no trabalho um do outro, e aí a amizade foi se fortalecendo, não só com o Renato, mas com o Dandan, com a Janaína, a Nina Brown, né? Na então, época... por exemplo, no Trovadores, você entrou desde o começo do Trovadores ou você veio depois? Eu tinha a dupla com o Gil nessa época e a gente fazia um trampo junto, então a gente formou como se fosse uma crew também, uma posse, né? Porque aí chegou, colou o Slim, que era de outra quebrada, mas andava com a gente lá aqui nas oficinas, Sul, né? Então acabava... Depois foi vindo uma molecada mais nova, né? O Tuxê e outras pessoas que foram chegando e colando com a gente. Então a gente ensaiava junto, fazia alguns sons, alguns shows. Quando tinha, tem um espaço ali com 20 minutos no palco, era um achado. Alegria. Mas aí, pô, pra que esse egoísmo? Vamos dividir, chama um cara pra fazer um som junto. E a gente ensaiava junto, então... Mesmo que eles digam que não, nunca deixa sua missão. Lute enquanto está vivo, não desista jamais do seu objetivo. Mesmo que eles digam que não. Disso surgiu, aí apareceu o Henrique, que começou a produzir no começo, né? Quando surgiu essa coisa de produção, Henrique Jonas, produtor da cidade de Diadema, morador do Campanário. Exato. E aí a gente, ele falou, cara, vocês fazem um som alternativo, diferente do que tá tocando na rádio, é um rap com outra proposta. E tinha também o Cachorro Magro, né, que é o Lewis e o Wallace, que estavam no projeto, né, eles estavam gravando num estúdiozinho também caseiro ali no Campanário. Aí os caras do Trovadores colavam lá, eu colava lá, aí foi formando uma banca que a gente chamou de Produto Paralelo, o nome foi inclusive dado pelo Henrique, né. Cada um foi fazendo uma coisa, uns mudaram, outros, tipo assim, por exemplo, o Tuxê é produtor, o Henrique é produtor, o Danda tá correndo junto com o Criolo, outros pararam, foram se dedicar a outra coisa, né, o Slim gravou disco, solo, né, fez acho que 2 ou 3 discos, né, ele fez. Teve uma repercussão na cena, ele também era um cara de batalha de freestyle. Então assim, cada um foi fazendo alguma coisa e a gente foi olhando, observando. Um dia a gente olhou um pro outro e falou assim, pô, mano, só sobrou nós, né? Que não tá fazendo alguma coisa assim mais artisticamente falando, né? E... caiu a ficha pra vocês, e agora o que a gente vai fazer? E aí o Renato veio com a proposta de fazer um trampo junto. A gente tentou trazer o Produto Paralelo de novo. Sabia que nem todos os membros conseguiriam colar por causa das agendas, cada um. Mas a gente reuniu um coletivo, ensaiou na minha casa, depois um tempo na casa do Renato e passamos a ensaiar na casa do hip hop. Né? Daí tinha o Dipper como DJ, que também corre com a gente. Tava o Pezão, que tinha voltado a colar com a gente, o Marcelo Aleixo, né? Certo. Esses caras têm um monte de nome, esse que é o alter ego, né? Nesse tempo a gente tinha descolado uns beats com o LC, um outro produtor da cidade que é aqui do Eldorado, que faz uns beats da hora. A gente tinha pego alguns beats do LC pra gente fazer, talvez eu gravar um disco, ou ele um disco, pra gente utilizar como produto paralelo. A gente fazia até um som que eu tinha cantado, que era o Cola Comigo, não, qual que era? Vê Direito, era um beat dele.
vamos aproveitar os beats que são da hora, vamos falar com o LC e vamos fazer um projeto nosso, os beats dele. Entendi. E aí começou desse jeito, Legal. o projeto demorou. Demorou de sair mesmo, né? Então o LC é o produtor oficial É o produtor. do disco, Porque né? os Que beats vocês são estão produzindo. todos que ele fez, né? Os beats que a gente já tinha escolhido Certo. anteriormente. Mas em que pé que tá o Demorou agora, nesse momento? A intenção é fazer um EP com 7 faixas. Então falta uma. Ele via também como uma possibilidade de mostrar o trabalho. Pô, é o G-Box e o Renato, que são caras que têm uma história na cidade. Se eles gravarem no meu beat, acho que isso vai chegar a algum lugar. A Mais possibilidade pessoas, de né? visibilidade é maior. Ele considerava isso daí também. Por isso que ele estava um pouco triste que a gente demorou pra falar, vamos fazer. Vamos fazer, legal. Lê do engano, né, É velho? legal. Renato, eu gostaria de saber de você, sabendo que você também tem aí a sua trajetória artística permeia também a literatura, eu queria saber se de fato Carlos Drummond de Andrade é de fato a sua principal referência e se não, quem é? E de que forma que eles acabam contribuindo para sua obra? Acho que a coisa da literatura entrou no trabalho, entrou na proposta, entrou nessa coisa na vida do rap. Quando eu entendi que rap é ritmo e poesia. De palco, o público é uma família, tio. Voltamos então aqui com Residência Artística, com Renato Verso de Souza e G-Box. E agora eu queria saber de vocês, entrando na parte mais de produção musical, eu gostaria de saber se vocês também produzem, se produzem, quais são os programas que vocês acabam utilizando e em qual momento vocês acabam, né, fazendo esse tipo de produção, esse tipo de trabalho. Bom, eu faço uns beats na minha casa, mas é meio que brincadeira, assim, é bem pra me divertir mesmo. Eu uso o programa que eu uso, eu esqueci até o nome, mano, é antiguinho. Você provavelmente não tá mais... Acid. É o Acid. Você é provavelmente... o Acid 4 ainda. O Acid deve estar fechado lá um bom tempo, não, né? Não, eu faço esporadicamente, assim. Eu andei até baixando uns breakbeat antigo pra pegar aquele timbre que os caras usavam, porque eu gosto mais daqueles boom bap, né? O rap mais anos 90, e os caras usavam muito aquele tipo de bateria. Certo. Então eu tô baixando alguns sons pra depois fazer alguns sons, assim, umas brincadeiras. Alguma coisa dá até pra aproveitar, mas teria que levar em aberto num estúdio legal pra reorganizar tudo, né? Dar um trampo. Então eu faço em casa, serve pra eu fazer uns laboratórios. Quando eu tô compondo alguma coisa, eu faço a música no andamento, parecido com alguma que eu já queira cantar. Serve mais pra isso, mas eu gosto de alguns resultados e acabo curtindo, mas é mais diversão, não levo a sério a parada de produção. Entendi. Assim, mas fica da hora, alguns ficam até da hora. Legal. E você, Renato? Pra mim é mais como, parecido com o G-Box isso também, assim, eu levo mais como esporte mesmo. Eu gosto bastante de mexer com batida, de mexer com a música no sentido orgânico da coisa, de ficar ali estudando timbre. Eu escuto muita coisa, tenho muita referência, aí como você fica ouvindo muita coisa, você também fica querendo mexer nessas coisas de alguma maneira. O hip hop intervém nisso, né? Então eu curto nesse sentido. No disco tem uma produção, uma batida que é minha e que entrou por uma escolha, assim. Eu mostrei pro G-Box, o G-Box curtiu o beat e aí a gente guardou. Pô, vamos fazer. Aí eu testei uma letra que inclusive foi o G-Box que escreveu e a gente achou que casou e vai usar. E que é inclusive a letra que a gente convidou você para fazer as colagens, tal, não sei o quê. Bacana.
Esse beat foi eu que produzi, foi eu que mexi lá. Então se tiver alguma coisa errada nele, você sabe que foi eu que Não fiz. tem problema, a gente vai fazer da melhor forma possível. E obrigado, fico lisonjeado com o convite. Muito obrigado aqui de antemão. Só uma eu coisa. uso o Reason. Eu esqueci de falar o programa. Eu uso o Reason e uso o Audacity pra fazer os cortes. Tá. Porque no Reason é mais difícil fazer os cortes, tem que ficar tirando os botãozinhos lá. Certo. Então eu corto no E Audacity. daí você consegue no Audacity fazer essa... Eu corto no Audacity e jogo pro Reason. Porque no Reason me dá efeito, banco, me dá um monte de coisa Perfeito. lá. Eu curto. É isso. Fala aí, GB. Não, só uma coisa sobre a escrita, né? Surgiu o projeto, então ele teve ideia de uma letra. Então ele fez a parte dele, escreve sobre isso. Daí, por exemplo, lá depois eu que comecei a escrever, fiz o refrão, mandei pra ele. Aí escreveu a parte dele, porque tem os dois na composição, cada um escrevendo sua parte. Mas assim, né? Porque senão fica parecendo que eu fiz a letra toda e ele canta. Agora, a música que a gente vai gravar hoje aqui, ela se chama Um Rap, né? E daí eu tô trazendo como proposta e também como um desafio, né? Um outro beat, né? Que eu tô trazendo um sample do Roberto Carlos e que depois o pessoal de casa vai poder conferir essa música gravada. O que eu queria saber da música Um Rap é o seguinte: vocês trazem na letra como o rap sendo uma coisa fácil de ser feita, né? Não precisaria ficar incrementando muito ele, porque ele é uma coisa... E o engraçado disso, a percepção que eu tive ouvindo a música, a versão original, que inclusive foi feita a produção pelo LC, é de que ela soa como uma operação básica da matemática, a adição, né? Então você pega lá um verso, uma batida, um sample, e daí o resultado disso daí é o rap. Agora, a minha pergunta para vocês é a seguinte: vocês acham que tem muita gente querendo fazer o rap começando por uma equação de segundo grau? Florindo demais? Bom, assim, o rap surgiu a partir disso, né? Pouco recurso. Então os caras pegavam um breakbeat de um disco, repetindo aquilo, os DJs faziam aquilo se tornar mais extenso com back-to-back, a técnica, e rimando em cima, ou também para o breakbeat para dançar, né? Então, mais simples, a batida, um acompanhamento, um baixo, um sample, e cantando em cima daquilo, uma edição para você fazer 2 desenhos, de repente um para refrão, e era esse o formato, mas não tem uma fórmula, depende da proposta de cada som. Então, se você for pensar, a grosso modo, até para quem entende, é uma batida, né? Um sample e um cara rimando, cantando de forma rimada e transmitindo alguma coisa. Então, assim, nesse sentido que às vezes os caras pensam que tipo, tem que cantar muito rápido ou tem que falar coisas complicadas. E essa é a crítica que é desenvolvida nessa São música. técnicas que chamam a atenção para a habilidade de cada um, que também é muito louco. O twista, o speed flow, são técnicas, são habilidades. Mas, o próprio tipo, Rapadura aqui no Brasil. fantástico, né? um cara fantástico, inclusive com influência de música bem brasileira, bem nordestina. Isso é muito louco. E a ideia dessa soma que você fez aí, da equação, é porque a gente quis trazer a coisa para esse lado, para primeiro olhar para esse lado, né? A crítica do disco, a crítica desse som, eu acho que ela vai na direção de uma coisa que uma vez eu vi o Mano Brown falar, que tinha muita gente querendo ser Wu-Tang sem conhecer o Kurtis Blow. Eu queria que vocês falassem, por exemplo, do trabalho que vocês desenvolveram, né? De toda a trajetória que vocês têm. Eu queria saber se vocês conseguem sobreviver da arte que vocês acabam desenvolvendo e por que continuar nessa cultura que a gente conhece como hip hop, por que continuar insistindo em fazer rap? Eu queria ouvir um pouco o posicionamento de vocês a respeito disso daí. Como a gente atuou e foi mão de obra em várias áreas e atuando em várias frentes, aprendendo até, atuando e tal, e faltava essa frente da produção de arte. A gente eu sentia que faltava isso em mim, mas também percebia que o G-Box também tinha esse anseio. A gente tá sempre em contato, né? Sim. Antes da gente ser parceiro de rap, a gente é parceiro de vida, saca? Certo. Então, a grande alegria de estar fazendo o Demorou é esse sentido. O Demorou vem e eu espero que seja o início de coisas que a gente consiga... É o primeiro de uma série de outras coisas que virão. Assim, o G-Box também ambiciona fazer o trabalho dele.
mais voltado ao que ele está vivendo agora, mas é um trabalho também, é uma coisa a fazer, eu também tenho e assim por diante. Então acho que é o primeiro de uma porção de coisas que a gente vai fazer e dessa vez fazendo mesmo, assim, acho que a gente já projetou muita coisa, agora os projetos acabaram, a gente precisa atuar, acho que é isso. Então, como eu ia dizendo, né? Aham. Me sinto contemplado com a fala do companheiro Renato. Brincadeiras à parte, é o seguinte, a gente atuou como professor, ensinando aquilo que a gente aprendia, transmitindo para as pessoas, que aquilo era bom para nós e também fosse bom para as pessoas. E ajudamos aí na formação de algumas, né? A gente tem até contato com alguns até hoje e isso foi muito positivo. Mas, cara, a gente queria jogar, mano, tá ligado? A gente queria estar no campo participando do jogo, mano. Decidindo o campeonato, ajudando a equipe, mas fazendo parte do jogo, não só da torcida. Mas, assim, foi válido e agora a gente tem até mais condição para ser essa autoridade que você disse no rap, né? A gente já participou de tudo que o rap podia oferecer, Pois bem. desde os bastidores até estar na frente fazendo som e agora gravando. Você quer complementar, Renato, alguma coisa? Não, eu ia só falar que essa bagagem que a gente carrega, essa trajetória, talvez justifique o fato do ter demorado como demorou, saca? Eu acho Ótima que é nesse explicação. sentido, velho. Sintetizou tudo. Agora a gente tá pronto para uma porção de outras coisas que talvez a gente não tivesse pronto lá atrás, mesmo Certo. lá atrás tendo essa vontade. Acho que é Legal. isso. Gente, eu quero agradecer do fundo do meu coração a presença de vocês aqui. Muito obrigado, GB, muito obrigado, Renato, aí pela disposição, né, de estar aqui com a gente. Também queria agradecer imensamente aqui a colaboração com o estúdio da Rede Cultural Beija-Flor, na pessoa do nosso camarada aqui, o Anderson Mendonça, certo? Muito obrigado, Anderson. Curte o vídeo, assiste, acompanha, porque muitas outras matérias virão. Esse aqui é o primeiro de muitos. Que Deus abençoe esse canal, essa proposta, esse projeto e que muitos possam ser também contemplados com a cultura, não só da nossa cidade, mas que seja uma coisa ampla até para o país todo. Legal. Certo? Muito obrigado. Resistência artística e inteligência na internet. É nóis. Valeu, mano. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço. Até mais. E ninguém vai tirar o assédio. Pode ir. Um verso, uma batida, um sample, um rap. Um verso, uma batida, um sample, um rap. Um verso, uma batida, um sample, um rap. É que aí sou eu que tenho que falar. E eu esqueci. Volta aí, Anderson, por favor. Calma. Eu já tava pensando que era ele. Então. Um verso, uma batida, um sample, um rap. Um verso, uma batida, um sample, um rap. Um verso, uma batida, um sample, um rap. É assim desde as fitinhas gravadas no tape deck. Um verso, uma batida, um sample, um rap. Um verso, uma batida, um sample, um rap. Desculpa aí, Anderson, mas eu acho que tá sob controle, né, mano? É um amadorismo. Total, mano. Deixa eu colocar 13 minutos aqui, mano, pra gente. Um rap bate forte em toda parte, é arte. Mesmo que não haja quem contrate, porém nunca vai haver quem mate. Mesmo que descarte, pra fazer um som pra boate. Nada contra quem é só da night. É o seguinte, se tem pouca exigência como ouvinte, acha que o flow é tipo um corredor no sprint. Oh, não entende relação de metric, beat ou dó. Velocidade sem qualidade ou coerência na batida não lida bem. Poesia em decadência tem essência pra tratar com decência, sem me importar se vou ficar por fora da tendência. Escolho versos apuro pra ficar bom. Faço Se está tudo bem, me mostre seu jeito, deixa rolar. Na, 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 tanta vibração, tanto sentimento.